ver o que Deus está fazendo aqui nesses dias. Uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém por isso? Abra a tua Bíblia aí em Atos capítulo 1, versículo 8. Ô querido, obrigado. Estou ficando mal acostumado, hein? Amém. Se alguém quiser uma coca, pode vir aqui pegar. Fique à vontade. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder, diga poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, toda a Samaria, até os confins da terra. Pode fechar a tua Bíblia aí, nós vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nos é direcionada nessa noite. Nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre cada um de nós, que esta palavra encontre morada no nosso entendimento, atinja o nosso coração e nos molde a vivermos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É ela que queremos, Pai, e é ela que buscaremos nesta noite, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Esse texto que nós lemos é Jesus dizendo: olha, vocês receberão poder quando descerdes sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Samaria, em Judéia, em Hortolândia, em Campinas, em Montemor, até os confins da terra. Jesus, nesse texto, querido, ele está dando à sua igreja uma identidade. Diga identidade. Diga mais forte, identidade. Esse é o tema dessa palavra de hoje. Uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus tem uma identidade. Diga identidade. Tem uma identidade estabelecida. Segundo o dicionário, identidade é o conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa, pelo meio dos quais é possível individualizá-la. A igreja do século 21, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que se move pelo Espírito Santo, ela precisa ter uma característica fundamental e estabelecida que a diferencia de tudo que está aí nesse mundo. Ontem eu dizia na rede de homens, eu perguntei para eles, fiz algumas perguntas. Nós tivemos rede de homens, quem estava lá ontem? Rede de mulheres, quem estava aqui ontem? Foi bênção. E uma das perguntas que eu fiz para os homens naquela rede é: você é quem você gostaria de ser? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí: você é quem você gostaria de ser? Você tem a identidade que você gostaria de ter? Você tem as características que você gostaria de ter? E aí eu fiz uma outra pergunta: você é quem Deus gostaria que você fosse? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí: você é quem Deus gostaria que você fosse? Muitas vezes nós queremos viver uma identidade que nós não conseguimos. Se eu te perguntar isso de maneira direta, talvez você responda assim: pastor, eu gostaria de ser alguém melhor. Eu gostaria de ser um marido melhor, eu gostaria de ser uma esposa melhor, eu gostaria de ser um filho melhor, eu gostaria de ser um discípulo melhor, eu gostaria de ser um servo melhor, eu gostaria de ser um funcionário melhor. São circunstâncias que muitas vezes nós queremos ter, nós queremos viver, mas por vezes nós não conseguimos. E aí eu trago também um texto que eu usei ontem, Romanos capítulo 7. Para os homens que estavam aqui, estão lá, eu não estou pregando a mensagem de ontem não, tá, querido? Eu só estou usando os mesmos textos. Mas Romanos 7, abra a tua Bíblia aí, versículo 15.
Olha o que Paulo vai dizer. Se tiver aí, Tiagão, pode colocar, benção. Olhe para cá, que essa versão aqui é a que eu quero. Olha o que Paulo está dizendo. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Pode colocar o próximo. Agora, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu quero ser alguém diferente do que eu sou. Eu quero ser alguém melhor do que eu sou. Só que eu não consigo ser. Pode aumentar um pouquinho o teclado aí, querido. Essa é uma guerra, queridos, que nós, como a igreja de Cristo, precisamos vencer. Nós precisamos ter uma identidade de poder, uma identidade de autoridade, uma identidade de testemunha de Jesus até os confins da terra. Foi isso que Jesus disse: vocês vão receber poder. Se eu te fizer uma pergunta, o super-homem, ele é caracterizado pelo quê? Pela capa? Não. Se eu perguntar para a criança, imita o super-homem, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Vai levantar a mão, não é? Porque o super-homem tem o quê? Tem o poder de voar. Se eu perguntar para uma criança, imita o Homem-Aranha, o que ele vai fazer? O que é isso? O Dedê faz isso. Ele tem um poder que caracteriza a vida dele com aquilo que ele é. Se eu te perguntar, querido, cadê o teu poder? Cadê a identidade que Cristo te deu com o Espírito Santo? Diga para a pessoa que está do teu lado: o Espírito Santo está aí. Tem poder aí. Diga isso para ele, para ela: tem poder aí. Está entendendo isso? Tem poder aí. Agora olhe para mim. Paulo faz perguntas. Eu quero ser alguém melhor, eu não consigo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Eu quero ser alguém melhor, eu não consigo. Eu quero fazer diferente, eu não consigo. Por que eu não consigo? Você já se perguntou por que você não consegue, querido? O Espírito Santo me pegou hoje lá e pá. E aí eu falei para a pastora: Deus me deu uma palavra. O tema é identidade. Ela o quê? Preguei isso ontem. Até entregou para as mulheres um RG, não foi, mulherada? Todo mundo saiu com um RG na mão. Falei: Deus está querendo falar alguma coisa, porque eu nem me liguei nisso. Falei para os homens lá em casa sobre ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, e sermos alguém melhor do que nós somos, queridos. Agora Paulo está fazendo essas perguntas: por que eu não consigo fazer o que eu quero? Por que eu não consigo ser alguém melhor lá dentro da minha casa? Pergunta para a pessoa: seu marido está aí do lado? Sua esposa está aí do lado? Pergunta para ela assim: por que você não consegue ser alguém melhor lá em casa? Aproveita, a culpa é minha, joga a culpa para o pastor. Ele que está mandando eu perguntar, por que você não consegue ser alguém melhor lá em casa? Você pergunta para ele, pergunta para ela aí. Agora, é uma verdade, queridos, que precisa ser respondida. Porque talvez você não entendeu que quando Cristo entra na tua vida, Ele entra para transformar, Ele não entra para melhorar. Não é isso, eu vou aceitar Jesus para dar uma melhoradinha na minha vida. Não, querido. Jesus morreu naquela cruz para nos dar uma identidade. Existe uma marca da promessa sobre a minha vida, sobre a tua vida. Existe um poder do Espírito Santo que precisa ser vivido. É mais forte, dê para Ele esse aplauso. Diga glória a Deus, diga aleluia. Agora Paulo faz essas perguntas, e eu e você precisamos fazer essas perguntas.
Eu tenho certeza que você faz coisas que você não gostaria de fazer, sim ou não? Os homens no trânsito, você xinga, porque de vez em quando eu também xingo. E eu falo: Senhor, tenha misericórdia dessa carne. E é bem caipira, né? Dessa carne. A hora que eu vejo, eu já: ai, Senhor, me perdoa, Pai. Tem coisas que você fala dentro de casa que você não gostaria de falar, queridos. Tem feridas que você causa em pessoas que eu tenho certeza que você não gostaria de causar, sim ou não? E aí quando você vê, você já fez, você já falou, você já humilhou, você já maltratou, você já acusou. Então, se eu quero fazer algo de bom, eu preciso entender o porquê que eu não faço. E Paulo vai responder isso. No capítulo 8 ele traz a resposta. Olha que interessante. Quem gosta de Bíblia aí? No 7 ele faz perguntas. No capítulo 8 ele responde o porquê que ele não conseguia. Abra aí capítulo 8 de Romanos, versículo 5. Diz assim: quem vive segundo a carne aspira o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira o que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne, ou seja, a vontade da carne, é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Versículo 9: entretanto, se vocês estão sob o domínio da carne, vou repetir: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo de vocês estão mortos por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Queridos, a resposta do fato de eu e você não conseguirmos muitas vezes está aqui nesse capítulo. Paulo está dizendo: olha, se o Espírito habita em você, você não é dominado pela carne. O que nos leva a fazer aquilo que nós não queremos fazer, queridos, é um domínio momentâneo da carne sobre o Espírito. E quando você entende que a tua identidade é uma identidade dada por Deus, através de Jesus, manifesta no Espírito Santo, você consegue vencer a carne através do Espírito. Então, uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus precisa viver essa verdade, viver essa autoridade de vencer o pecado. Diga: vencer o pecado. Uma das principais coisas, na verdade, a primeira coisa que eu quero listar aqui, que rouba a identidade da igreja, é o pecado. Diga mais uma vez: é o pecado. Quando Deus decide criar o homem, Ele decide fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. E aí você conhece a história, eu não vou ler para ganharmos tempo. Deus coloca o homem no jardim, e ali no jardim o homem tem uma decisão de contrariar aquilo que Deus disse. E quando ele faz isso, ele peca. Quando ele peca, logo ele é afastado da identidade de filho de Deus. Então você precisa entender, queridos, que o pecado, ele roubou de nós a nossa identidade. Diga: o pecado rouba a identidade. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o pecado rouba a identidade. Você já viu uma pessoa que começa a viver uma vida de pecado? Ela muda dentro de casa, ela muda com a esposa, ela muda com os filhos, ela muda com o esposo, ela muda no trabalho, porque o pecado rouba a identidade.
Agora, nós precisamos entender isso, que se nós andarmos sobre o domínio do pecado, a identidade do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo não estará evidente na nossa vida. Talvez você me diga assim: mas pastor, eu não vivo em pecado. E eu quero falar algo forte para você aqui, que eu disse para os homens aqui ontem lá em casa. Se você não tem tempo com Deus, você tem tempo com o pecado. A conta é simples, querido. Quem não tem tempo com Deus, tem tempo com o pecado. Ah, mas eu estou na igreja, pastor. Ah, mas eu sou líder de célula. Se você não tem tempo com Deus, você tem tempo com o pecado. Mas eu canto no altar, eu toco, eu ministro. Se você não tem tempo com Deus, você tem tempo com o pecado. Quer que eu te mostre isso, querido? A Bíblia vai dizer lá em Mateus 13, Jesus dizendo a parábola do joio e a parábola do trigo. O joio parece que é, mas ele é? Não, ele não é. Tem forma, parece ser, a casca até parece ser, mas por dentro não é. E você precisa entender isso, que o tempo com Deus, o tempo que você tem com Deus, é Ele que vai te trazer uma identidade de filho. Ô querido, muda o som aí que está dando um suspense, está dando medo. Ajuda eu a pregar. O nosso tempo com Deus é que estabelece a nossa identidade em Deus. Se você não tem tempo com Deus, querido, o inimigo tem roubado a tua identidade e você não tem percebido isso. Ontem eu peguei lá em casa, eu tenho uma espingardinha de pressão, e eu coloquei na frente dos meninos assim: se o diabo chegar com uma espingarda na tua frente, o que você vai fazer? Eu vou reagir. Agora você acha que ele vai fazer isso na tua direção, querido? O diabo tem roubado a identidade da igreja do século 21. E muitos não têm entendido, despertado, acordado para entender que identidade de filho de Deus não é vir na igreja, querido. Vou repetir o que eu digo todo domingo aqui: a igreja não é o caminho, a igreja não é a vida, a igreja não... Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Talvez você olhe para dentro de você e você se sinta vazio. Pastor, eu estou na igreja, eu estou buscando, mas eu me sinto vazio. Porque talvez o único momento que você tem com Deus é domingo, das 6 às 8 da noite. Se você não tem tempo com Deus, você tem tempo com o pecado, queridos. E uma igreja que é movida pelo Espírito Santo, ela tem uma identidade. O inimigo não vai roubar a identidade que Deus colocou aí. Tem poder de Deus aí em você. Tem autoridade de Deus na tua vida. O crente que perde identidade, ele se conforma com a circunstância. O crente, o cristão, o homem, a mulher de Deus que perde a identidade, ele se acomoda, ele se conforma com as derrotas da vida, ele se chateia com aquilo que não está acontecendo, que ele gostaria que acontecesse. Tem pessoas que entram na igreja com o casamento destruído e se conformam com isso. Queridos, Deus vai te dar poder e autoridade. Você vai exercer esse poder e essa autoridade. A tua família vai ser transformada. Não se conforme, Paulo vai dizer isso: olha, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Você não é esse derrotado, você não é esse maldito, você não é essa pessoa que não tem qualidade. O inimigo está te dizendo isso. Você não pode, isso aí é mais um culto, isso aí é mais uma palavra, isso aí é mais uma igreja que quer tomar o teu dinheiro. Querido, Deus vai restaurar a tua identidade de filho hoje. Quando você é restaurado na tua identidade de filho, você toma posse daquilo que é teu por herança, aquilo que é teu por direito.
Então, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo roubou, Deus vai te restituir em nome de Jesus. O que eu preciso fazer para isso, pastor? Romper com as pontes do pecado e estabelecer uma intimidade com Deus. Tem um ditado popular, e na verdade ele é extraído de um texto bíblico: diga-me que com quem andas. O versículo diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. O ditado popular é: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Você anda mais com Deus ou anda mais com o pecado? A conta é simples, queridos. Se você anda mais com o pecado, eu quero te dizer, você está mais perto do inferno. Uma igreja que tem uma identidade do Espírito Santo é uma igreja que vai para o céu. É uma igreja que está preocupada com a eternidade ao lado de Cristo. E a segunda coisa que rouba essa identidade é justamente isso: as paixões desse mundo. Abra a tua Bíblia aí em 1 João, capítulo 2. João capítulo 2, versículo 15. Diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo é o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, que não provém do Pai, mas do mundo. Algumas traduções vão dizer que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Isso também rouba a identidade de uma igreja. Isso também rouba a identidade de um povo. Queridos, nós queremos sim sermos abençoados, mas você precisa ter o entendimento de que a ausência da bênção não significa a ausência de Deus. Você está entendendo isso? Você pode estar andando no meio de um deserto, mas no deserto estar na presença de Deus. O problema é que hoje se tem uma falsa palavra de que aonde não existe a abundância de bênção, não existe a presença de Deus. E isso não é uma verdade, queridos. Você precisa entender que a prosperidade de Deus, ela é maravilhosa, mas a prosperidade de Deus, ela não é um resultado de uma ausência ou de uma presença do Espírito Santo. Ela é resultado de você viver princípios. Quando você vive princípios, você estabelece as promessas de Deus. Você não pode ser roubado por aquilo que os teus olhos desejam diante desse mundo. E tem muitas pessoas, muitos cristãos, vivendo um falso evangelho. Por que eu digo um falso evangelho? Porque o evangelho de Cristo, ele aponta para o céu. Está entendendo isso? Jesus não veio aqui para te deixar rico. Ser rico é bênção, queridos. É bênção. Agora, o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, isso não é bênção. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Mas eu volto, o evangelho de Cristo, ele aponta para os céus, ele aponta para uma vida eterna, ele aponta para a eternidade. O evangelho que tem sido disseminado nesse mundo é um evangelho que aponta para a terra. Eu não estou dizendo, eu não estou negando que você não precisa fazer a tua parte como homem de Deus, como mulher de Deus. Mas o que eu estou dizendo, querido, é que você não pode deixar as preocupações desta vida tirar a tua identidade de filho de Deus. Tem muitas pessoas que andam tristes. E aí você pergunta: e aí, irmão, por que você está triste?
as coisas não estão acontecendo como eu queria. Você tem salvação? Tem Jesus aí dentro? Tem um prato de comida na tua mesa? Tem um teto sobre a tua cabeça? Os teus filhos estão em um conforto? Se alegre no Senhor, porque as bênçãos do Senhor, elas vão te acompanhar, elas vão te alcançar. Queridos, eu estava conversando ontem com a Elaine. A gente tá com uma obra em casa, e hoje qualquer obrinha que você vai fazer, queridos, eu pedi para o cara concretar um pedacinho daqui ali na porta, 3 mil reais, só para o cara fazer, mais 2 mil de material, 5 mil, um concretinho daqui e ali. Aí eu falei para ela: amor, você tem dinheiro aí para me depositar? Porque o pedreiro acabou de pedir 5 mil reais, eu não tenho. Ela: recebi meu PLR ontem, estou aqui o dinheiro. Eu falei: olha aí, quando a gente precisa, o dinheiro aparece. É assim, queridos, que Deus estabelece nas nossas vidas. O dinheiro, ele precisa ser um servo, diga um servo. Ele não pode ser um senhor na tua vida. Ele não pode roubar a alegria da tua salvação. Ele não pode roubar a alegria da tua casa. Em o nome de Jesus, queridos, tem famílias sendo assoladas. E eu dizia isso para os homens. Eu falava assim: puxa, será que na época de Abraão, de Isaac e Jacó, tinha FGTS, fundo de garantia, poupança, tinha auxílio doença, tinha isso, queridos? Não, sabe o que tinha? A presença de Jeová Jireh. A tua segurança está em Jeová Jireh. O inimigo não vai roubar a tua identidade. Você é filho de Deus. E queridos, quando você é filho, você é cuidado como filho de Deus. Quando Deus olha para você, Ele não enxerga uma coisa, Ele enxerga um filho, que o inimigo não pode tocar. O inimigo não pode tocar na tua vida. Se você tem uma identidade de filho, e a palavra vai dizer lá em João capítulo 1, versículo 12: todos quanto receberam-lhe, foram-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Não se trata de levantar a mão, de fazer uma oração, queridos, aqui na igreja. Não, se trata de ter uma identidade de filho. E se eu quero ser filho, eu preciso entender que o padrão de vida de filho é Jesus. Diga: é Jesus. É Jesus. O padrão é Jesus. Se eu quiser ser filho do Carlinhos, eu preciso aprender com o Davi e com o Ian. E com o Keke. Porque os três são filhos. Ele sabe o que o pai gosta, ele sabe o que o pai aprova, ele sabe o que o pai não aprova, ele sabe o que o pai deseja, o que o pai não deseja, ele sabe as qualidades que o Carlinhos admira. Então, se eu quiser ser filho dele, eu preciso aprender com os filhos dele. Se você quer ser filho de Deus, você precisa aprender com quem, queridos? Com quem? Com quem? É com Jesus. É essa identidade que precisa estar na tua vida, querido. E olhe para mim, tudo que o inimigo quer é roubar isso de você. Tudo que ele quer. E como eu disse, ele não vem com um revólver na tua direção. Eu fiz essa pergunta ontem para os meninos lá. Quando o Faraó queria oprimir o povo de Deus, o que ele fazia? Dá mais trabalho para eles. Eles querem adorar a Deus? Dá mais trabalho para eles. Aumenta o fardo deles, aumenta a preocupação deles, aumenta o desgaste deles. Porque, queridos, o inimigo, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai destruir de maneira astuta. Se você não entender essa palavra, você vai ser roubado na tua identidade.
E mais do que roubado da tua identidade, você vai ser roubado de uma vida eterna com Deus. E nós estamos aqui como igreja do Senhor para trazer essa verdade à tua vida, que uma igreja movida pelo Espírito Santo é uma igreja que tem uma identidade. A tua casa vai ser conhecida pela presença de Deus. O teu casamento vai ser conhecido por um casamento que honra a Deus. Os teus filhos, filhos que honram a Deus. É essa identidade que nós precisamos viver nos dias de hoje, como igreja movida pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2, se você quiser abrir aí rapidinho, versículo 1 diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa que eles estavam sentados, e apareceram línguas de fogo que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito se expressava. E havia ali em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo, e ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar o seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntaram: não são galileus todos esses que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós na nossa língua materna, pardos, merdos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, perguntaram uns aos outros: o que significa isso? Sabe o que significa isso, queridos? Que aqueles homens, a partir daquele momento, tinham uma identidade dos céus. E quando a identidade dos céus se manifesta na terra, todos notam a diferença. As pessoas olhavam para eles e diziam: meu Deus, o que está acontecendo na vida deles? Uns diziam: eles estão bêbados, eles estão... E aí Pedro começa a dizer: eles estão cheios da presença do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo entra, querido, ele transforma. Eu quero que você se coloque de pé aí. Talvez você entrou nesse culto aqui querendo ouvir uma palavra que acalentasse a tua dor, e Deus está aqui para fazer isso, amém? Só que para fazer, mais do que fazer isso, mais do que colocar alívio à tua dor, Deus quer dar um destino à tua vida. E você precisa entender isso, que aquilo que o homem pode fazer, nós vamos fazer. Agora aquilo que só o Espírito Santo pode fazer, é isso que ele vai fazer hoje na tua vida. É estabelecer uma nova identidade em você, é fazer você verdadeiramente viver essa verdade na tua vida, é ver esse poder poderoso, esse poder sobrenatural transformar a tua realidade de vida. Coloca a mão no teu coração aí, fecha os teus olhos. Deus está derramando poder nessa noite sobre a tua vida, querido. Eu não estou falando isso só para te animar, não. Isso aqui é uma verdade do Espírito Santo. E receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Você quer provar dessa vida, queridos? Você quer viver aquilo que você ainda não conseguiu viver? Você quer ser alguém que você ainda não conseguiu ser? Você quer ser aquilo que Deus gostaria que você fosse? Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar essa identidade.
Você vai abrir a tua boca e você vai profetizar, e você vai ver o Espírito Santo colocar poder nas tuas palavras. Eu quero que você comece a orar, comece a liberar vida na tua casa, na tua família. Comece a declarar palavras de bênção sobre o teu casamento. Comece a abençoar os teus filhos. Comece a liberar vida de Deus sobre a tua vida financeira. Comece a profetizar coisas novas. Comece a profetizar vida. Comece a profetizar saúde, cura, libertação. Comece a profetizar um novo tempo. Comece a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 2024, eu e a minha casa viveremos coisas novas. Eu e a minha casa romperemos aquilo que tem nos limitado. Eu vou ser alguém melhor. O meu casamento vai ser melhor. A minha família vai ser melhor. Os meus filhos viverão a plenitude da tua graça. Começa a declarar, querido. É o Espírito Santo que vai tomar a tua voz. Abra a tua boca, declare palavras de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu futuro, em o nome de Jesus. Deixa Deus ouvir a tua voz aí, querido. Deixa Deus ouvir a tua voz aí, querido. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Isso é uma verdade, querido, na tua vida. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Hoje você quebra uma ponte com o pecado. Mas todo dia o pecado vem. Hoje você quebra uma ponte com as propostas do inimigo. Hoje você quebra uma ponte com as propostas do inimigo que querem roubar a tua identidade. Todo dia vem as tentações. Faça essa oração diante do Senhor. Todo dia o pecado vem. Diga isso a Ele. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. E eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. É essa identidade que você precisa, querido. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Faça essa oração. E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado. Isso é verdade, querido. Se vivo obediente. Mas o inimigo não desiste. Mas todo dia o pecado vem. Mas você resiste. Me chama todo dia as tentações. Me chama todo dia as propostas vêm. Me chama todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo
Deus tem vida para você, para tua casa. Deus tem vida para tua família. É essa vida que vai se manifestar em você, querido. Você precisa entender isso. Enquanto você não assumir essa identidade, querido, enquanto você não souber quem você é em Deus e quem Deus é na tua vida, não adianta você receber uma bênção. Deus quer transformar a tua identidade. Você vai crer mesmo diante das circunstâncias improváveis, porque a identidade de filho é a identidade daquele que não abaixa a cabeça para circunstâncias contrárias. É a identidade daquele que olha para o gigante e diz: eu vou prevalecer. Deus vai te levar a prevalecer, querido, sobre os gigantes que você tem enfrentado. É só você assumir a minha identidade de filho de Deus. É só você, como Davi, olhar para o gigante e dizer: quem é esse circunciso para vir contra o exército do Deus vivo? Essa é a identidade de um homem, de uma mulher de Deus. É prevalecer, porque sabe quem é. Deus está renovando o teu coração nessa noite. Eu quero orar por você, querido. Mas antes de eu orar, você precisa tomar uma decisão. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por força de alguém. O Espírito Santo te trouxe nesse lugar. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje é um dia onde Deus reestabelece a tua identidade, querido. Onde a autoridade do Espírito Santo vai ser tão grande na tua vida que todos notarão. Onde você vai declarar e o Espírito Santo vai fazer acontecer. É noite de você tomar uma decisão diante do Senhor. Coloca a mão no teu coração aí. Faça uma oração dizendo a Ele: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que tudo que eu preciso é ter uma identidade de filho para viver aquilo que eu tanto quero viver, mas que eu não consigo viver, para viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. O Senhor Jesus pagou um alto preço por mim naquela cruz. Vai dizendo isso a Ele, querido, para me dar uma identidade de filho. E nessa noite eu rompo com o pecado e me posiciono como filho de Deus vivo. Nessa noite eu tomo posse do poder que me é dado pelo Teu Espírito Santo. Diga isso a Ele, querido. Nessa noite eu tomo posse da autoridade que me é dada pelo Espírito Santo, de ser testemunha, de estabelecer poder e autoridade por onde quer que eu passe. Eu declaro: a minha vida é Tua, Senhor Jesus. Diga isso a Ele, querido. O meu coração é Teu. Eu me arrependo dos meus pecados e tomo posse de um novo tempo, de uma nova história, uma história escrita pelas Tuas mãos. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, coloca a mão sobre a tua cabeça. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Pai, sobre cada vida que nesta noite tomou uma decisão diante do Senhor, de viver uma identidade estabelecida pelo Senhor, papai, pelo poder da Tua palavra, que é viva, que é luz, que é lâmpada. Que esta identidade na vida desse homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, seja marcada pela Tua presença. Que 2024 seja um ano sobrenatural na vida desta pessoa.
todos da casa, do trabalho, por onde passar, notem que há algo diferente na vida dele, na vida dela. E que mais do que tudo isso, não sejamos confundidos com o joio, mas que tenhamos uma identidade de filho, para viver uma eternidade ao teu lado, Pai. Tomamos posse daquilo que é nosso por direito. Eu declaro vida do Senhor sobre cada um aqui, Pai, que de maneira sincera se posicionou diante do teu altar para viver um novo tempo, para viver uma nova história. Que o Senhor derrube os gigantes que se colocarem à frente do teu povo, que as muralhas caiam por terra, que os desertos abram caminho para uma terra prometida, e que a alegria do Senhor seja a nossa força todos os dias. Assim oramos, agradecidos em teu nome. Você pode dizer amém, dar um aplauso a Ele, querido? Dê mais forte esse aplauso, porque é para Ele. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: a alegria do Senhor é a tua força. Diga 2024. Declare isso para alguém. Olhe para alguém aí que você está vendo aí. Olha aí. 2024 será um ano de paz e de alegria sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu declaro essa verdade sobre você, querido. Paz e alegria é fruto da identidade de um filho de Deus. Pastor, mas está tudo virado. Jesus vai dizer assim: eu vos dou a minha paz, eu vos dou a minha alegria. Então, querido, Deus está movendo aí. 2024 será um ano de paz e de alegria na tua vida. Amém? Toma posse dessa identidade. Não permita que o inimigo te roube por nada. Uma das piores coisas é perder a carteira, né? Quem já perdeu a carteira aqui? Porque aí você chega lá, a pessoa fala assim: quem é você? Me dá teu documento. Você fala assim: eu perdi minha carteira, não tenho documento. Uma das piores coisas da vida de um homem, de uma mulher de Deus, queridos, não é não vir na igreja, mas é perder a identidade de um filho de Deus. E uma igreja que é movida pelo Espírito Santo tem uma marca, a marca da promessa. Você pode dizer: eu tenho a marca da promessa. Sabe qual é a marca da promessa? É o Espírito Santo transformando, renovando. E eu declaro um renovo, um ânimo novo aí no teu coração, na tua vida. Essa semana você vai ter uma experiência com o Espírito Santo. E eu quero te desafiar a isso. Vou repetir: quem não tem tempo com Deus tem tempo com o pecado. Essa semana você vai ter um tempo diferente com Deus. Eu sei que você tem buscado respostas, e as respostas você vai encontrar na presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero te desafiar, queridos. Nós estamos em jejum. É jejum e oração. Amém? Até o dia 30, jejum e oração. Eu quero te desafiar essa semana a ter um tempo diferente com Deus. E você vai ver Ele responder muitas questões que estão aí no teu coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos foram abençoados hoje aqui? Que culto lindo, que tempo maravilhoso. Eu louvo a Deus pela tua vida, por cada um de vocês. Eu vejo muitos visitantes. A nossa alegria, queridos, é levar Deus até a tua vida, até a tua casa, até a tua família. Amém?